Oi, vamos para a nossa aula de CHN então, aula 2, lá da terceira apostila, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as energias renováveis. Nós vimos na aula passada, né, que a gente tem esses dois tipos de energia, a renovável e a não renovável. A gente viu que a renovável é aquela que a natureza, a própria natureza, ela consegue repor essas fontes de energia de maneira natural, né? Ela não acaba, tá? A gente sabe que usar essas fontes de energia limpas é uma maneira que a gente tem de estar neutralizando a emissão de carbono na atmosfera. Então, é bom para a nossa qualidade de vida, né? Se a gente pensar na proteção do meio ambiente. A energia renovável, ou energia limpa, ou energia alternativa, como ela é chamada, ela sempre vem de fontes renováveis. E essas fontes renováveis, elas não geram muitos impactos ambientais negativos, elas geram mais impactos positivos do que negativos, né? Consumir uma energia 100% limpa é a maneira mais eficiente que tem de compensar as emissões de hidróxido de carbono no meio ambiente, então. Só porque a gente sabe que a energia mais utilizada no mundo ainda é o carvão, né? 28% então para o carvão, enquanto que com as fontes de energia limpa, tanto a da água, como do sol, como dos ventos, 13% tudo junto. Então, o carvão ainda é o dobro. Esperamos que esses números mudem nos próximos anos, né? Para que diminua e possamos, então, trabalhar com a prevenção do meio ambiente no qual a gente vive, né? A gente vai ver um pouquinho agora, então, sobre as principais fontes de energia renovável, então. As mais conhecidas, assim, para a gente saber um pouquinho de cada uma, né? A primeira que vai ter lá na apostila de vocês é a biomassa. O que é a biomassa? É aquela matéria orgânica que vem das plantas ou dos animais, disponível de forma renovável. Ela pode vir, então, dos restos de madeira, das sobras da agricultura, né? Depois que eles colhem o produto, que sobra lá pode virar biomassa, dos resíduos urbanos orgânicos, então, quando são recolhidos, né, de forma apropriada, pode virar também biomassa, do esterco, né, na criação de animais, a gente sabe também que isso pode gerar energia, então. A bioenergia é a energia que vem dessa conversão da biomassa, então, num combustível, tá? A gente sabe que o combustível que vem desse tipo de fonte, então, é o etanol, né? O biodiesel ou o biogás. O Brasil é um dos maiores produtores de etanol, né? Porque lá para cima, né, de São Paulo, lá no Nordeste, eles produzem muita cana-de-açúcar. E eles conseguiram, então, fabricar o etanol com o bagaço da cana-de-açúcar, que antes era jogado fora, né? Eles tiravam o suco e todo aquele bagaço era jogado na natureza. Então, agora eles aproveitam aquilo ali, fazem a biomassa e transformam, então, em um combustível. Em comparação com a gasolina, o biocombustível, o etanol, ele emite até mais de 80% a menos de dióxido de carbono na atmosfera. Então, essa biomassa, ela pode ser uma grande fonte de energia renovável, se ela for cultivada de maneira correta, certo? Se ela for feita do jeito correto, ela pode ajudar muito na preservação do ar da nossa atmosfera, certo? A gente tem também a energia geotérmica. Que tipo de energia é essa? É aquela que vem da energia térmica do interior da Terra. Essa fonte de energia, então, ela pode ser usada diretamente, sem passar por uma usina, né? Eles vão lá e utilizam apenas o calor gerado lá na Terra mesmo, ou ela pode ser encaminhada por uma indústria
que transforma esse calor em energia elétrica, né? Dependendo da técnica utilizada, esse tipo de energia ele pode emitir diretamente sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, amônia, metano e boro. Essas substâncias elas são tóxicas. Então esse tipo de energia é uma energia limpa, mas ela tem que ser, ela é propícia, né, para algumas regiões com potencial geológico para isso. Onde eles vão produzir esse tipo de energia, né, ela tem que ser próxima a um vulcão, que daí já vai ter a temperatura daquele solo apropriado, então, para eles poderem captar esse tipo de energia, ok? Depois a gente vai, vocês vão ver na apostila de vocês também um pouquinho sobre a energia hidrelétrica, que a gente já conversou na aula passada. O Brasil é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica, né? Porque no Brasil nós temos muitos mananciais grandes, né, de água, então nada mais normal que nós aproveitássemos o que a gente tem para fabricar energia, né? A gente já falou na aula passada que a energia hidrelétrica, então ela vem da força, ela não utiliza a água em si, né? Ela utiliza a força das águas para gerar as turbinas, né? E produzir a energia, né? A energia elétrica que chega nas nossas casas, aqui em São João do Sul, né? Ela vem então de uma termoelétrica, né? E uma usina hidrelétrica. Ela é produzida através então das forças da água, certo? Depois a gente tem também a energia dos oceanos. Essa fonte de energia, ela não é muito conhecida, por quê? Essa fonte de energia, ela usa, então, a força das marés, das ondas, né? E por que ela não é tão conhecida? Para poder captar isso, precisa de muito investimento. Tem que ter algumas características propícias, a maré tem que ter mais de 3 metros e precisa de um investimento. E em algumas regiões isso não é considerado propício, parece que dá mais prejuízo, né? Tem mais investimento, o preço do quilowatt vai ficar muito alto para poder estar captando esse tipo de energia. Então ela não é tão atrativa como outros tipos de energia, certo? A gente tem também a energia solar, que já conversamos na aula passada sobre ela, né? É aquela fonte, é aquele tipo de energia que eles aproveitam o calor do sol, né? São através de placas, né? Que eles colocam para estar captando esse calor que vem do sol e depois transformam isso então em energia elétrica. Esse tipo de energia é uma das mais fáceis de ser implantada, até na nossa cidade, né, já tem gente utilizando esse tipo de energia, então eles colocam essas placas nos telhados das casas, né, captam esse calor do sol e depois ali conseguem transformar isso em energia e diminuir as suas contas de luz no final do mês, né? Tem um investimento, mas quem faz diz que vale a pena, né? Vai recuperar o capital durante um tempo, mas que a conta da energia é realmente baixa. Eu não sabe dizer se é verdade ou não. Só sei que já estão utilizando na nossa cidade também. É bem legal porque o calor do sol, né? Ele não acaba, né? Ele tá sempre ali. Então é uma fonte de energia bem limpa, né? Tanto quanto a energia eólica, que é aquela energia que vem da força dos ventos, certo? Como o nosso país tem também bastante vento, essa fonte de energia está tendo muito investimento, né? Porque eles descobriram lá que com o movimento das hélices, então eles conseguem captar isso e transformar em energia elétrica, não tem muito custo e também é uma energia super limpa, né? Porque o vento também ele tá ali, ele não acaba, né? Então acaba sendo uma fonte de energia muito rica.
o Brasil ele tem um grande potencial para essa fonte de energia, porque a gente é um dos 10 países mais atraentes no mundo para esse tipo de investimento, né? A emissão do CO2 dessa fonte de energia alternativa é mais baixa que a da energia solar. Então, ela se torna um investimento maior ainda do que a própria captação da energia do sol, certo? Então, esses são os principais fontes de energia. Depois vocês vão dar mais uma lida lá no texto da apostila e vão tentar resolver as atividades propostas lá, tá bom? Boa aula!